Boa noite a todos. Mais um dia aqui do canal Recuperação em Foco, mais aprendizado, né? Mais uma oportunidade de trocas, né? De aprendizado. Quero agradecer vocês que vieram pela página do Facebook, e pelo canal do YouTube. Estamos sendo transmitidos simultaneamente. Pelo Instagram nós fazemos a chamada, mas assim que nós terminarmos a live, vamos colocar alguns cortes, tanto no canal da doutora Vitória e no meu também, para que vocês se situem aí. Se você não conseguiu ver, ela vai ficar gravada, né, essa live, lá no canal do YouTube. E se sinta à vontade no canal. Vocês que já conhecem a nossa programação, quero agradecer a todos também. E você que está chegando hoje, se sinta à vontade. Nosso canal é uma porta de informação, de prevenção e de orientação. E, além de tudo isso, nós acolhemos muito bem as pessoas pelas quais gostam de falar sobre recuperação ou são simpatizantes pelo assunto. E hoje também com um tema maravilhoso para a gente discutir. Vamos assistir uma vinheta antes da gente começar, e que vocês sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, como diz a vinheta, se você quer se tornar um parceiro do nosso canal Recuperação em Foco, acesse as nossas redes sociais para que você tenha mais informação sobre o que nós fazemos, os assuntos que nós tratamos, os nossos objetivos. Se sinta à vontade, aqui tem uma tarjetinha ali, acesse todas as nossas redes sociais para que você tenha aí uma ideia mais ampla do que nós fazemos aqui. E se você quiser também participar como parceiro, querendo patrocinar alguma coisa, se sinta à vontade também. Lembrando de agradecer sempre o Dr. Marcelo, que nos dá a oportunidade para sermos transmitidos aí para mais de 197 países, essa transmissão do Recuperação em Foco. O nosso papel aqui é só trazer o assunto, o nosso bate-papo, e aí toda a equipe técnica faz o translator para a região local, e isso tudo acontece por conta das nossas conexões. Então, eu quero agradecer a todos por esse momento. Doutora Vitória, seja bem-vinda ao canal novamente, né? E hoje as expectativas, pelo menos minhas, assim, pelo tema está super em alta. Se apresente aí para o pessoal te conhecer. Obrigada, Jairo. Boa noite a todos. Meu nome é Vitória, eu sou psiquiatra e trabalho também em psicoterapia. O Jairo já me conhece de uma outra live que a gente fez aqui no canal. Eu fiz o meu mestrado foi em dependência química, é uma área que eu venho me aprofundando, me especializando cada vez mais, né? E a gente percebe uma demanda até realmente da sociedade a respeito desse tema, de olhar com muito carinho e cuidado para esse tema. E esse tema, especificamente, culpa, foi algo que me instigou bastante quando o Jairo propôs. Assim, eu estou bem ansiosa para a gente começar a falar, empolgada sobre as várias facetas desse tema. Talvez a gente nem consiga falar todos hoje, né, Jairo? Pois é, é um universo, né, de informação aí.
gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, mas podemos colocar aqui um viés de raciocínio, ou, né, dependendo também das pessoas interagirem. E aí eu quero deixar claro que você também pode interagir, fazendo a sua pergunta, tirando sua dúvida com a gente aqui. Então vamos lá, né? Hoje eu recebi alguns WhatsApps assim pelo nosso card, né, o informativo da live, que foi bem bacana, né? E quando eu estava fazendo o cardzinho, eu já falei, não, vou colocar alguma coisa aqui para poder chamar a atenção do pessoal, e deu certo. Então, culpa, né? Será mesmo a vilã? E, e aí, doutora, como que a gente podia começar a falar em relação a essa questão da culpa, que tanto nos assombra, que tanto nos persegue, né? Sim, Jairo. Olha, a culpa, ela é inerente à condição humana. Em algum momento, nós, seres humanos, vamos nos afrontar com a culpa. Quem não sentir em algum momento, nenhum momento da vida, talvez tenha algum problema mais sério, até mesmo na esfera da psicopatia, né? Por definição, é o psicopata aquele que não sente culpa realmente, né? Então, nós, seres humanos considerados normais, ou neuróticos, os psicóticos, nós sentiremos culpa em algum momento. Fazendo uma observação, Jairo, que na psicoterapia que eu atuo, eu trabalho na linha psicanalítica, então talvez eu traga alguns termos, algumas definições mais da área, mas você fique à vontade para me perguntar se eu for muito técnica. Porque, assim, para falar sobre culpa, a gente tem que falar das questões psicológicas, né? Do porquê que a gente sente culpa. E por que às vezes, ela é tão avassaladora. Por que ela pode se tornar irracional, né? A psicanálise, ela tenta explicar um pouco sobre isso. Então, eu vou pedir licença para trazer alguns termos da psicanálise aqui, porque é de onde eu bebo a fonte, sabe? Assim, a minha fonte vem de lá, né? Legal. Bom, a psicanálise começa com Freud, e segundo Freud, a culpa ela é como se fosse uma consequência do desenvolvimento do superego. E o superego, ele se desenvolve na criança entre 4 a 5 anos. O superego é aquela parte da nossa mente que ela tem raízes no inconsciente, ou seja, nem tudo vai ser racional e consciente no superego. E é como se fosse, eu costumo falar que é nosso grilo falante, sabe? Aquela parte da nossa consciência que vai ser a moral, o costume, aquele certo e errado, e que pode ser extremamente castrador, usando um termo psicanalítico, no sentido assim de enrijecer demais a pessoa. Uhum. E aí o superego, segundo Freud, ele vai aparecer nos 4, 5 anos da criança como um processo natural na superação do complexo de Édipo. Então, para o menino, aquele momento que ele vai querer competir com o pai pelo amor da mãe, e vai perder, obviamente, né? E nessa perda que vai se desenvolver, então, o superego, no sentido assim, nem tudo que ele quer, ele pode ter. Então, esse não poder que vai ser assim, a raiz do superego. E junto com o superego, nesse pacote que a gente vai começar a sentir a culpa, tá? Mas, depois do Freud, vieram outros teóricos da psicanálise, e hoje já se entende que a culpa ela é muito anterior aos 4, 5 anos. A culpa ela pode aparecer, para você ter uma ideia, no estado ainda de bebezinho. O bebê já pode começar a sentir culpa numa fase da vida em que ele não tem nem a linguagem. Então você imagina você ter acesso a um sentimento numa época que você não consegue nem nomeá-lo. Então isso é importante enfatizar para a gente perceber o quanto que isso pode ser destrutivo, o quanto que isso pode ser avassalador. Uhum. É só você conversar com uma pessoa que é codependente, gosto muito desse tema. O codependente é aquele que você olhou todo, ele já está achando que a culpa é dele, né? O codependente, então você vê que a culpa às vezes ela toma uma proporção irracional e pode vir dessa fase da vida muito primitiva. Então o bebezinho, ele quando ele nasce, para ele é onipotente, como se o mundo fosse ele, girasse em torno dele. Então para o bebezinho, segundo essa teoria, né? O seio da mãe que o alimenta é quase como se fosse uma parte dele. E aí, quando esse seio que o alimenta não está presente,
ele se sente, vem um instinto de agressividade muito grande e de sensação de aniquilamento. E aí, quando ele volta a receber esse seio, essa dicotomia entre ter e não ter o seio, vai gerar no bebezinho um sentimento de amor e ódio em relação à mãe. Porque ele não sabe ainda que é a mãe, ele ainda acha que é só o seio da mãe. Uhum. E aí, quando ele é alimentado de novo, esse alimento vem no sentido assim, traz a culpa, traz a calma, aliás, mas a partir da calma vem a culpa, porque em algum momento ele quis destruir aquilo, que é a dicotomia amor e ódio, né? Então, a vida inteira a gente vai transitar entre esses dois sentimentos. E a culpa, ela sempre vai aparecer no momento assim, que assim, puxa vida, eu tive tanta raiva, tanto ódio em relação àquela pessoa que me alimenta, ou que me sustenta, ou que me ama, e agora eu preciso refazer isso, eu preciso me reparar essa sensação, esse mal-estar. Isso é a culpa, Uhum. entende? Agora, quando a culpa ela se torna extremamente intensa, aí ela se vira contra o sujeito. E aí entra a parte autodestrutiva da culpa, que é o momento também, por isso que você achei interessante o card, assim, será que ela qual é a tônica da culpa? Quando que ela é demais? Né? E quando ela não é vilã, quem que vai ser a vilã então? A culpa é como se fosse um termômetro sinalizando que algo deve ser reparado, isso pode ser reparado, só que em excesso, se você sentir uma culpa que você não consegue lidar com ela, você vai se voltar contra você mesmo. E aí vai vir a autossabotagem, a autodestruição, que é extremamente comum nos processos de recaída, né, Jair? Olha, bom, já começamos com uma aula, né? Desde Freud aqui e até o final a gente vai saber de mais alguém. Mas a psicanálise também, ela tem muito me incomodado no bom sentido, doutora Vitória. Ela tem sido algo que eu tenho como eu estou almejando, sabe, conhecer um pouco mais, mergulhar um pouco mais nesse universo, até por conta das minhas particularidades, eu preciso de fato me conhecer, e eu acho que a psicanálise é uma grande ferramenta para que isso possa acontecer. Mediante a vida, né? A nossa vida, ela se transforma, ela vai se tecendo de uma maneira e vai chegar um ponto que, tá, até aqui eu conheço, mas e depois? Quero saber um pouquinho mais, né? Sair um pouco dessa zona de conforto e avançar para a zona mágica, onde eu posso, sim, ter aí um termômetro de medo, talvez, mas se eu não saio dessa zona de conforto, eu não conheço o que tem do Jairo, o que o melhor do Jairo pode vir a acontecer se eu estiver na zona mágica. Então, e a psicanálise eu vejo que, e percebo que é uma das portas de entrada aí das minhas próximas jornadas de estudo, né? Então, e aí trazendo essa questão, né, do bebê com a mãe, é, e fazendo também alguns paralelos depois da adultez, e aí também vem a questão do card, né? Será que é sempre a vilã? E aí, quando a culpa não é vilã, quem é o sujeito, né, da vez? Quem que Uhum. é a pessoa ou o sentimento ou alguma coisa que vai assumir o papel? Se não tem a culpa, pera um pouco. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que conhecer? Aonde eu tenho que ir, né? E aí é fundamental uma orientação de um profissional para que a gente tenha essas questões mais entendidas e compreendidas. Você mencionou a questão da recaída, né? No fator da recaída, eu percebo hoje que muitas pessoas não aderem à proposta de tratamento, à proposta de maneira nova de viver, à proposta de metanoia, né? Mudança, por conta da culpa, por conta dos ressentimentos, por conta dos medos, por conta de não saber o que tem por detrás da cortina, né? Uhum. Eu e outras tantas pessoas que já passamos por um processo de recaída, hoje eu analiso de uma maneira diferente, mas eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade, doutora Vitória, para assumir de fato as responsabilidades de ficar sem a substância e se manter em abstinência por conta dessas questões.
E aí vem, né, a questão da terapia, que também pode ser uma alça aí para você conseguir identificar alguns fatores, até porquê de ter usado substância, mas as pessoas não se submetem a essas ferramentas, né? E aí vem todo esse universo que a gente já sabe, né, que as pessoas não conseguem ficar sem a substância. Então faz aí 6 meses, depois de 6 meses vão ali fora, conhece um pouco o mundo, e aí tropeçam, e aí para poder adentrar novamente, né, essa proposta é muito difícil. Eu costumo dizer, Jairo, que para você entrar no processo de autoconhecimento é preciso ter muita coragem, né? O problema da culpa é que ela pode paralisar o sujeito, paralisa mesmo. E aí, assim, precisa, para você conseguir transpor isso, você precisa, primeiramente, aceitar que você tem alguma limitação. Por isso que a questão dos 12 passos é muito interessante no sentido, assim, quando você assume que você tem uma limitação, o segundo passo é você aceitar você, apesar da sua limitação. Né? Então, se existe um antídoto para essa culpa paralisante, é realmente a autoestima, a verdadeira autoestima. É assim, você desenvolver o tamanha compaixão por você mesmo, que apesar dessa limitação, você se aceita e você continua aí fazendo aí o terceiro, quarto, quinto passo, que seria, então, começar um processo de reparação. Uhum. Mas quando a culpa paralisa, ela começa a usar de subterfúgios para não entrar em contato com a dor, com aquilo que foi o responsável pelo sentimento de culpa, que seja recaída, agressão, as palavras que foram ditas. Você não entra, você começa a justificar e usar de outras ferramentas como a vaidade, a arrogância, a ambição, a prepotência, e tudo isso vai te distanciando cada vez mais. Uhum. Voltando para aquela teoria que eu estava dizendo do bebezinho que tão pequeno já sente uma culpa e a culpa é irracional. Essa teoria é da Melanie Klein, né? Foi uma das discípulas do Freud. O bebezinho, então, quando ele está naquela fase de agressão, que ele quer, ele está com muito ódio porque não está sendo alimentado naquele momento e ele sente que ele tem que despejar a raiva dele naquela situação, a gente chama de posição esquizoparanoide. Quando ele é novamente alimentado, né, e ele se sente reconfortado, e vem aí o medo que ele podia ter de ter perdido aquela mãe, é a posição depressiva. E, Uhum. então, mesmo na fase adulta, a gente sempre vai alternar entre essas duas posições, posição depressiva e posição esquizoparanoide. A esquizoparanoide é aquela em que você atua, na raiva, na inveja, quando você se sente acuado, perseguido, quando você acha que você é a vítima do universo, digamos assim, e aí você vai para a agressão, e aí você faz coisas que depois você pode se arrepender. E a posição depressiva é quando você entra em contato com o que você fez, então seria, vamos supor, no ciclo da dependência química, a posição esquizoparanoide seria o uso, e a posição depressiva seria, então, a abstinência, e aquela fase aquela primeira fase de começar a entrar em contato com a ressaca moral, Uhum. certo? E aí nesse ponto, dependendo da fragilidade da pessoa, a culpa ela pode ser tão paralisante que aí você corre o risco de tentar um suicídio ou realmente de cometer suicídio, sabe? Ou de você entrar num estado de tamanho de melancolia, tipo, já perdi tudo, não tem mais jeito, acabei com tudo, que aí você mantém o uso, mas não tanto pelo prazer, já não tem mais prazer naquilo, mas porque você já entende que não tem mais jeito. E aí Uhum. entra o comportamento autodestrutivo, sabe? Então, a culpa é como se fosse um termômetro, uma tônica que ela tem, que quando em excesso vai trazer a destruição também. Então, quando você fez a provocação, no sentido assim, tá, se não for a culpa, se a vilã não for a culpa, quem seria, né? Eu vejo assim que ainda a base, o terreno vai estar mais ou menos fértil, o que vai assegurar esse terreno vai ser a autoestima da pessoa, sabe? Aquele ponto da pessoa conseguir, apesar de toda aquela destruição em torno, de ter uma autoestima, de conseguir recuperar os seus valores pessoais, recuperar o amor das pessoas que ama,
também, para conseguir, então, apesar da culpa, apesar da dor, fazer o processo de reparação. E olha que interessante, doutora, todo esse processo, eu acredito que vem aí a importância dos 12 passos. Então, o sujeito está na flor da pele, né, parou de usar subitamente, foi para um setting terapêutico, está sendo assistido, está com toda essa demanda, né, não sabe por onde começar, e aí o processo dos 12 passos, e o primeiro passo, nada mais, nada menos, que é eu aceitar todas as minhas reais condições. Então, eu vou ter que ver do meu lado, né, eu estou totalmente dilacerado, mas a minha bagagem que eu estou entrando nesse processo agora, eu preciso recolher o que restou. E é literalmente isso, é eu recolher os destroços todos, e olha, é isso que eu tenho. Então, diante disso, eu admito as minhas condições, né? E aí vem, né? Uma dos chavões de Narcóticos Anônimos é admitir a minha impotência diante de tudo que aconteceu. E aí sim, eu observar que a sombra que eu vou reproduzir vai ser a sombra do Jairo. Eu não vou conseguir reproduzir a sombra da Vitória. E aí, a partir disso, vêm as questões espirituais dos 12 passos, que faz toda a diferença. É eu conhecer todo o programa que vai me fazer voltar à consciência e para eu, a partir daí, me conscientizar das coisas e identificar aquilo que talvez me proporcionou uma recaída. No caso de uma reincidência, né? Ou, no caso de uma pessoa que está entrando agora para um tratamento, também as possibilidades elas podem acontecer, né? Eu não consegui, eu tive que passar por 7 processos, viu, doutor? 7 processos de internação para que eu conseguisse, de fato, observar as minhas reais condições e ver, olha, o contexto que eu estava vivendo é esse, eu posso viver isso? Posso. O que me proporciona isso? O processo de 12 passos, espiritualidade, conscientização, terapia, enfim, vamos lá, vamos trabalhar com as questões que estão me oferecendo, né? Mas essa história toda, né, desde o processo do bebê, né, que tem aí aquela... E aí eu percebo até, não sei se podemos colocar assim, uma questão de raiva do bebê naquele momento, né, seria um processo de choro, seria um processo de, estou aqui, vou exteriorizar toda a minha raiva, todo o meu... podia ser desse jeito? Sim, as manifestações podem ser diversas, né? Desde o choro, desde o bebê que ao ser amamentado de novo, ele recusa o peito, ele vira o rostinho. Pode ser aquele bebê que chega a morder o mamilo, tá? Mas, assim, normalmente é o choro, né? A primeira manifestação vai ser o choro. E a mãe, assim, a mãe também está conhecendo aquele ser humano, né? Vai demorar aí alguns dias e até meses para entender qual choro é o quê. Existem vários choros, né? Se é o choro de raiva, é o choro de medo, é o choro de fome, que choro é esse? Então, assim, isso é importante porque é uma fase que isso não é nomeado. Então, imagina a força que isso tem quando não é nomeado. A culpa, ela fica lá, a gente cresce com essa culpa. Né? Então, por que a codependência, o principal fator do codependente é a culpa? Porque é aquela criança que desde muito pequenininha via o pai chegando agressivo em casa, embriagado, coisa e tal, mas ela achava assim que a culpa era... Porque para aquela criança é um instinto de sobrevivência você acreditar que aquele pai e aquela mãe são capazes de te prover, de te sustentar. É um instinto de sobrevivência. Então, se a pessoa, se a criança entra em contato com aquela cena e percebe em alguma instância que aquele pai e mãe não conseguem cuidar, ela joga para si mesma. Assim, não é ele o problema, sou eu. Eu devo ter feito alguma coisa errada para o meu pai estar assim. E aí a criança muito pequena vai começar a cuidar do adulto, ou vai começar a mudar seu comportamento, a ser cada vez menos demandante, menos invisível naquele seio familiar, para aquietar o monstro, né, aquela coisa que ela não sabe o que é. Porque para aquela criança não existe a possibilidade do pai e a mãe serem negligentes, serem incapazes de cuidar.
porque isso significaria é a morte psíquica daquela criança. Então, para proteger o aparelho mental, é preferível que a criança acredite que o problema é ela. Então, o codependente é aquela pessoa que na fase adulta, você espirrou, a culpa é minha, né? Que vai acreditar que qualquer alteração no ambiente familiar, no cônjuge, no pai, na mãe, a culpa é minha, só pode ser minha. Eu fiz alguma coisa, e aí você percebe o quão irracional que é? Quanto isso pode ter raízes muito, muito antigas? Importantíssimo isso. E pegando esse gancho, pessoal, se vocês quiserem aproveitar aqui o momento, perguntar alguma coisa para nós, eu vi que tem o seu Eliseu colocou um comentário aqui, ó. Boa noite, show de aula da Vitória. Jairo, você terá muito conteúdo para trabalhar na psicanálise. Seja bem-vindo. Legal, obrigado, seu Eliseu. A gente marcou uma live faz tempo, não conseguimos realizar por conta das agendas, né? Mas vamos continuar aí na saga da gente construir uma agenda para a gente bater um papo aqui, viu, seu Eliseu? Seja bem-vindo. Aproveitando esse ensejo do assunto, doutora Vitória, e quando o dependente químico ele convive com a família e a família, infelizmente, né, não se orienta através das salas de apoio, através de alguma psicoterapia familiar, enfim. E aí o sujeito volta do tratamento e é inserido novamente naquele ambiente, né, que está totalmente adoecido. E aí ele vai se deparar que tudo acontece e tem que ser algum culpado. Anteriormente do tratamento, vamos falar, é meio que aceitável ele ser culpado por conta de vários vieses de raciocínio que a gente podia usar aqui. Mas, lembrando e levando em consideração a importância do tratamento bem feito, com acolhimento, com orientação, enfim, com a pedagogia realizada de verdade, esse sujeito ele volta cheio de bagagem diferente. Ele vai ser inserido na mesma família, sim, mas ele está cheio de novidades, ele está cheio de entrega diferente. Embora seja um processo, né? Está ali como se fosse uma criança tateando as possibilidades de qualidade de vida nova, mas conheceu. E aí tudo acontece por conta dele e por causa da família estar adoecida. E aí essa culpa vai batendo até ele encontrar uma recaída. E aí o processo inicia novamente. Como que se dá esse nome dessa culpa, por exemplo? Isso. Pode falar. Muito interessante essa colocação, Jairo, porque assim, existem as questões individuais, né? E você vê que cada pessoa é um universo de questões do que é consciente, do que é inconsciente. E existe a dinâmica familiar, e aí você multiplica aquilo por 4, 5, 6 membros da família, cada um no seu próprio universo, com várias motivações conscientes e inconscientes. Então, a situação fica muito mais complexa. Então, numa dinâmica familiar, como eu falei no começo, para você ter acesso a si mesmo, o processo de autoconhecimento requer muita coragem, sabe? E às vezes, na dinâmica familiar, alguns papéis são delegados de uma forma muito inconsciente, mas são delegados e são aceitos. E dentro desses papéis existe aquele do bode expiatório, que é aquele que vai ser o problema da família. Né? A família elegeu inconsciente, isso não é um processo consciente, é inconsciente, aquela pessoa para ser problemático. Então, ele precisa, nessa família doente, né? O dependente ele precisa continuar dependente para que as outras pessoas não olhem para si mesmas, né? Então, a família ela fica rígida naquele modelo que o paciente é o paciente eleito, ele é o bode expiatório. Então, quando a família não se trata, a chance de recaída é imensa. Não existe tratamento de dependência química sem acionar a família, sem tratamento da família. Por quê? Você retorna esse indivíduo para essa família doente e inconscientemente essa família vai fazer de tudo para ele recair. Então, assim, mas como? Não, imagina, você acha que não, mas deixa uma bebida esquecida na geladeira,
um dinheiro em cima da mesa. O combinado era que você levasse e buscasse do trabalho, daqui a pouco, você que se vira, vai lá e resolva, não vou te dar carona não, você já me deu muito, muito trabalho, e aí vai facilitando a recaída, né? Até que o sujeito começa a se sentir acuado e começa a acontecer um próprio trabalho de boicote dele mesmo em relação à própria recaída, Uhum. sabe? Então, assim, isso a gente vê demais. Na verdade, Jairo, eu acho que o que você pontuou é mais a regra do que a exceção, infelizmente, sabe? Na verdade, a dependência química é só uma manifestação de uma patologia muito mais extensa. E a gente entra na questão de falta de limites, de pais que terceirizam a educação, de comprar os filhos em vez de educá-los, e essa questão que tem sido cada vez mais premente, preocupante, de jovens, cada vez mais jovens, adolescentes entrando já, preenchendo critérios para uma dependência química cada vez mais precocemente, por conta do ambiente facilitador. Uhum. Infelizmente é uma regra aí que a gente luta contra, mas, né, não vou desistir, porque eu sou uma pessoa que eu nado em sentido contrário disso, né? Ou pretendo nadar, né, em sentido contrário disso, mas infelizmente as famílias precisam muito mais de orientação, mas elas precisam se permitir para que sejam orientadas, né? Tem dezenas de canais online, dezenas de reuniões online, dezenas de quartas-feiras, das 7h30 às 21h, que existem famílias lá para acolher, para poder orientar de uma maneira muito mais afetuosa, eu diria. O Adriano, deixa eu colocar uma boa noite dele aqui. Boa noite, Adriano, é um grande amigo, e ele fez um comentário assim, ó. Poderíamos dizer que a culpa é um sintoma de um outro sentimento de rejeição na infância? Sim, com certeza. Né, nessa questão, nesse movimento que desde bebezinho, né, da posição depressiva, esquizoparanoide, pode acontecer um desequilíbrio e aí a criança se sentir rejeitada e muitas vezes realmente ser rejeitada, sabe? Mas como eu te estava dizendo, para a criança, ela é inconcebível, ela para a criança muito pequena, a consciência da rejeição, ela é aniquiladora. Uhum. Aquilo mata psiquicamente a criança, mata mesmo. Então, assim, a criança é preferível para a criança acreditar que o problema está nela, do que acreditar que o pai e mãe estão sendo negligentes em relação a ela. Sabe? Então, assim, a criança vai desenvolver uma culpa, não, sou eu que falei, tô brincando muito alto, sou eu que tô atrapalhando papai e mamãe, o problema... E aí você vai criando uma série de interpretações errôneas da realidade desde muito cedo. Uhum. E aí aquelas crenças se solidificam e depois o processo de dissolver, né, de trazer primeiro a consciência da forma como você enxerga o mundo e dissolver isso, são anos e anos na adultez já, né, um trabalho psicoterapêutico e tudo mais. Era uma dúvida agora. Boa noite, Cíntia, também que está conosco aqui. Esse processo ele só acontece, essa diluição na adultez, doutora Vitória, ou na adolescência, infância e juventude, tem um possível reconhecimento dessa culpa, mas diante, eu acho que da idade, da meia idade, ou da não experiência de tanta vivência de sentimentos e tal, é neutralizado isso, e só depois da adultez é diluído. Como que funciona esse processo? Depende. Assim, a gente é muito fruto do meio ambiente também, né? Então, vamos supor, se a gente vem de uma família muito doente, mas temos algumas referências saudáveis na vida, isso pode trazer um equilíbrio e aí fazer com que você consiga diluir essas crenças anteriormente, sem precisar chegar na adultez ou num trabalho realmente terapêutico. Se você tem um padrinho, uma madrinha, se você tem um professor, alguém que consegue trazer, contrapor isso e fazer você perceber que a culpa não é sua, por exemplo, né? De conseguir fazer com que você olhe para as suas qualidades, que faça você desenvolver uma autoestima. Então, aí você pode ter uma cura psíquica ainda na infância e na adolescência. A adolescência é uma fase muito rica, e eu costumo falar para os adolescentes que eu atendo que
É uma fase assim que uma boa terapia substitui muito a medicação nessa fase. Eles são muito receptivos e respondem muito bem a uma boa psicoterapia, né? Adolescente ele já consegue abstrair muito bem. Então, se você tiver figuras boas nessa fase, sim, se você consegue contrapor esse movimento. E a Cíntia está falando uma questão de emocional aqui. Ó. Geralmente, quando tenho recaída, é quando algo emocional acontece. Esse lance emocional, na vivência de clínica da doutora e no olhar como profissional, médica, a parte emocional é o que mais tem a tendência de nos levar à recaída quando não identificada, quando não construída, ou tem outro viés para uma propensão a uma recaída? Ah, com certeza é emocional. Com certeza, em primeiro lugar, é disparado, né? E tem várias nuances nesse aspecto, né? Você vê que você passar por um processo de abstinência, só quem passou sabe o quanto que é sofrido, né? E o quanto que você tem que se dedicar ao processo. E aí você sai com uma expectativa de que de reconhecimento. Muitas vezes é apenas reconhecimento. Só que você sai para um ambiente, você volta para aquele ambiente com pessoas que vão te julgar e olhar como o Jairo antigo, aquele Jairo que dava trabalho, né? Aquele Jairo, não o Jairo que passou por um processo desértico, né? Da abstinência. E aí, muitas vezes, só um olhar recriminatório pode fazer alguém recair, né? Porque se você não, por isso que eu falo, a base de tudo ainda vai ser a autoestima. Só que a autoestima não é algo que a gente constrói rapidamente. Quando você não teve um solo fértil, né, desde criança, a autoestima, para se criar na vida adulta, ela requer muito mais dedicação, é um processo, às vezes, de muitas frustrações mesmo, recaída, para você entender o que é autoestima, do que depende a autoestima. Porque se você depender do olhar do outro, você vai ver um olhar de recriminação, de julgamento, de descrença, né, de descrença. E isso tudo pode ser muito sutil. É uma palavra que é falada, uma pergunta evasiva, uma postura. Então, tudo isso, a linguagem até verbal e principalmente a não verbal, vai chegar naquela pessoa e vai frustrar. E aí, se a pessoa não estiver preparada para tanto, pode ser o suficiente para uma recaída. Uhum. E aí, uma outra questão, né, para a gente pensar, quando a culpa, ela talvez ela é identificada numa questão de psicoterapia, né, pós-tratamento, está entendendo todo o processo, está vindo com todas as suas responsabilidades, está colocando as coisas todas no eixo, está equilibrando emocionalmente, mas a culpa, ela não é tratada. E aí isso, de fato, ele vai para um relacionamento, por exemplo, doutora Vitória, bom, eu saio de um relacionamento agora, eu saio de um tratamento, entro no relacionamento, e aí eu não estou, a minha casa não está perfeitamente arrumada para essas condições. E aí eu não sei o que a outra pessoa está trazendo também para essa relação. Aí vem a minha dúvida. A culpa, ela é pertinente desse espaço que está sendo ocupado pela relação e pelo relacionamento, quando tem um atrito, por exemplo, ou ela tem sim um viés lá de trás da não identificação e do não tratamento dela. Conseguiu entender minha pergunta? Sim, vamos ver se eu entendi. Porque assim, Jairo, abordar a culpa no processo de tratamento da dependência química, praticamente não tem como fugir disso, né? Uhum. Se não for abordado, se em nenhum momento isso for trazido à tona, teremos problemas, teremos problemas no futuro. Isso foi colocado debaixo do tapete, isso vai vir com muita força em algum momento futuro. Não tem como você não trabalhar a dependência química e não lidar com culpa. Por dois motivos, né? Ou porque a pessoa não sente, e aí a gente está entrando na esfera de algum transtorno de personalidade antissocial, tal, e aí é uma esfera bem complicada, né? E às vezes não vai além do que o médico poderia fazer, do que a saúde mental poderia fazer, ou
ela tá tão encapsulada, ela tá tão escondida que isso vai vir. E vamos supor, se a pessoa não trabalhou a culpa e se envolve no relacionamento, em algum momento ela vai projetar na outra pessoa aquilo que ela não identificou dentro de si. Hum. Então, o sujeito pode entrar facilmente numa espiral de um relacionamento abusivo, ou como abusador, ou como abusado. Tanto faz, porque aí a diferença é só se você projeta ou se você se identifica, né? Mas a dinâmica é muito semelhante. Tá? Por isso que às vezes não, né? A gente sempre recomenda, depois de uma internação, pelo menos, um período de 1 ano sem relacionamento, tá? Para você realmente arrumar sua casa interna, entender o mínimo sobre si mesmo, porque senão são dois mundos, dois universos que não se conhecem, não se entendem e que vão se chocar um com o outro, sabe? Então a culpa ela vai ter que ser olhada em algum momento, sem ser paralisante, porque paralisante ela não vai ser terapêutica, só que na medida certa ela vai fazer um processo reparatório e vai trazer humildade, né, e compaixão por si mesmo. E aí sim que vai ser o início, talvez um broto de uma autoestima, que aí se bem regado, fertilizado, você pode então assim ajudar aquela pessoa realmente a preparar o terreno para ela não recair mais, né, ou ser cada vez espaçado cada vez mais um processo, né? Uhum. Olha que eu encontrei nas minhas pesquisas aqui de hoje à tarde, doutora. A culpa é um sinal de alerta que nos informa quando há de errado com a nossa conduta. E olha que legal, parece que é uma luz vermelha que acende, né? Quando eu tenho consciência disso, claro, daí vem a humildade também, que a doutora acabou de dizer. Fala, pô, eu sou humilde em dizer que eu errei. Nesse quesito, eu ainda estou fracassando. Quero sim evoluir, mas ainda estou tropeçando. E olha que interessante. A consciência para o Jairo hoje vem através da espiritualidade, vem através de leituras, disso que a gente está trocando ideias aqui, né? Mas quando ela é alerta, eu preciso de fato entender todo o processo. Por que piscou essa luz? Por que que isso está brotando, né? O que que aconteceu? Que sentimento foi e vazou? Ou que ressentimento veio, né? Através dos meus sentidos, né? E aí eu preciso meio que analisar tudo. Olha que legal o que a... E aí eu quero agradecer a Cíntia, né? Tá falando aqui boa noite novamente. Olha que legal que o pessoal traz aqui. Olha que quanta coisa rica, ó. Tive depressão no final da gravidez, por uma situação, não tive tratamento, melhorei, porém estou identificando, né? Identificando as questões. Isso é importante. Sim, e essa fase do puerpério para a mulher é extremamente culpabilizante, eu diria para a Cíntia, né? A depressão pós-parto, ela tem raízes biológicas, porque é uma fase que a mulher tem uma queda abrupta na taxas hormonais. Então, você imagina uma TPM, a 10ª potência, você entendeu? Então, isso é fisiológico e tem um motivo. O corpo, a natureza faz isso com a mulher para a mulher ficar mais reclusa e mais voltada apenas para a cria, realmente, né? Então, deixar o mundo lá fora e ficar no cantinho, no isolamento mesmo do lar para cuidar daquela cria. Então, isso é biológico. Só que em 10 a 15% das mulheres podem desenvolver uma depressão e, às vezes, pelo contexto, a grande maioria dos casos é pelo contexto ambiental, né? De não ter uma família muito continente e tal. E o principal sintoma da depressão pós-parto é a culpa, justamente. Porque você sabe que você tinha que dar conta, como assim? Eu sou mãe, eu preciso cuidar daquela criança, ela é a minha responsabilidade, e você não dá conta, então isso gera uma culpa avassaladora. Olha como que ela continua aqui, ó. Crises de ansiedade. Será que tive depressão pós-parto? Ou ansiedade vem da depressão não tratada? Não tive rejeição com a bebê, mas teve um processo. Sim, é aquilo que eu falei, né? Então a gente chama de blues puerperal, blues, né, que vem do inglês, que é aquela tristeza que vem no puerpério, que é biológica até uma certa medida, sabe? Mas se você passou dos 6 meses e você ainda não voltou para o seu estado normal, digamos assim,
de disposição, de serenidade, talvez você tenha desenvolvido ou ansiedade ou depressão no pós-parto, né? Porque é hormonal, é biológico, mas pode realmente levar uma mulher, pela demanda da vida moderna, né? A taxa de depressão pós-parto só aumentam, né? Uhum. Uhum. E aí vem a conclusão, né? Sim, meu caso quer evoluir, mas ainda tropeço. Tá no jogo, tá conseguindo pensar, né, em evoluir, tá conseguindo identificar algumas coisas. E isso é interessante, né, doutora? E o antídoto para a culpa, né? Um dos, né, Jairo? Além da autoestima, né, do autoconhecimento que a gente conversou, é você entender a limitação que você tem. A gente não precisa dar conta de tudo. Então, entender, olha, isso eu não vou dar conta e tudo bem, sabe? Quando você entende que você tem uma limitação, que ninguém é perfeito e que está tudo bem, você se acalma, sabe? Uhum. E a culpa, ela pode ser reparadora e pode fazer você dar um salto a partir disso, sabe? O Freud tem uma frase do Freud também, né? Interessante que ele fala o seguinte, que a culpa não a fé que remove montanhas. Tudo bem que o Freud era cético, né? Ateu, propriamente dito, mas é interessante que a culpa, o que que ele quer dizer com isso? A culpa, quando bem moldada, lapidada, ela remove montanhas, porque ela vai trazer aquilo que é muito mais original, digamos assim. A culpa, ela vai fazer, é como se fosse a pontinha que você vai puxar e achar o pecado original, digamos assim, como se cada um tivesse o seu, né? Aquela ferida original, e a partir disso você consegue a verdadeira cura, né? Não tem a maquiagem, aí a cura mesmo do seu sofrimento psíquico. Muito legal. Que aula, hein, doutora Vitória? Obrigado aí pelos conteúdos, obrigado pela exposição. Estou maravilhado aqui. Olha o que a Marisa diz, ó. Quando o bebê foi doado e desenvolvido aos pais, ou devolvido aos pais, e fica sabendo da tua história, acaba se sentindo culpado por ter sido um peso na família? Com certeza, Marisa, com certeza. A Marisa é minha amiga. Obrigada, viu, Marisa, por estar aqui. Legal. Sim, sim. E aí, de novo, eu volto a dizer, numa fase que a criança não tem nem linguagem para expressar essa culpa, sabe? Porque assim, Marisa, por mais que venha a consciência, a história tenha sido contada só na fase adulta, o bebezinho, ele tem noção. Ele tem uma noção que não é posta em linguagem. O bebê tem noção de que tem alguma coisa errada. Então, essa questão de devolução ou não, isso passa para o bebê. E o bebê vai carregar aquilo. Depois, na fase adulta, você só vai ter a confirmação, sabe? Uhum. A psicanálise, hoje em dia, já fala até de vida intrauterina, Jairo. De sentimentos que são passados já para o bebê no útero, que ele sente. Então, a nossa vida começa muito antes do que a gente ter consciência dela, né? De poder nomear isso, de ter acesso à linguagem. Então, o processo terapêutico. E aí, de novo, falando, a culpa pode ser um sinal de alerta. Toda vez que você sentir culpa, não, peraí, mas onde que está pegando? Onde que é? Porque talvez aquela situação atual seja só um lembrete de algo muito anterior que sua memória acessou, de alguma forma acessou, né? Bom, muito legal, muito legal. Vamos trazer outros momentos com a doutora aqui, a gente bater um papo, saber um pouco mais de Freud, saber um pouco mais de outras condutas aí a serem tomadas. Acho que é bem legal essa orientação que vocês, quanto convidados, trazem para nós, né? Desfrutarmos desse banquete de informação que vocês trazem. Pessoal, tá aí o canal da doutora Vitória, lá no Instagram, @. Fiquem à vontade e desfrutem lá de bastante coisa bacana. Se tiver dúvida, tenho certeza que vai ser muito bem acolhido, né, lá no direct, né, doutora? As pessoas que podem ter acesso aí. Quer Vai ser um divulgar prazer. o seu trabalho? Pode falar um pouquinho. Olha, o Instagram eu tenho divulgado um pouco da teoria, do meu dia a dia, do conhecimento dentro da psiquiatria, né? Eu trabalho em consultório, em atendimento clínico, psiquiátrico, mas também em psicoterapia, que na verdade é onde eu mais tenho sentido
aquele prazer mesmo, que mais me instiga, porque aí eu vejo o processo curativo mesmo das pessoas, né? E também faço o trabalho de preceptoria da residência médica do Hospital São Marcos, aqui em Jaboticabal, também na área de dependência química. E é uma área que só Legal. vem crescendo, a demanda só aumenta, né, Jairo? Pois é, esse assunto do transtorno por uso de substância parece que está migrando aí, as pessoas estão observando de uma maneira mais, eu diria, mais acolhedora e muito mais preocupante, porque, como diz a doutora, precocemente isso é alcançado às nossas crianças, os nossos adolescentes aí, né, de uma forma tão agressiva, através desses pods, né, através desses outros dispositivos de uso aí, que parecem ser tão inofensivos, né? Mas trazem uma E preocupação. agora, Jairo, está aparecendo, acho que a próxima onda de dependência não química vai ser esses jogos, né, de azar pela internet, que é absolutamente fácil, qualquer pessoa digita seu CPF e você pode ganhar e perder em questão de segundos. Exato. E a gente está começando a receber esse tipo de dependência. Uhum. Ó, eu vou deixar o último comentário aqui da Cíntia, e é meio compridinho. Vamos lá, vamos ler aqui. Ó. O que fazer com um parente tóxico que te culpa por tudo de errado que acontece na sua vida e que não estimula seu crescimento, apenas te julga? E aí tem mais. Se eu for contar tudo, estou passando a live, vai ser só para mim. É muito legal, Cíntia, isso que você falou, porque é tão comum, sabe? Porque o antídoto para isso é a autoestima. Porque você sabendo quem você é, escute isso que eu estou te falando, você sabendo quem você é, ninguém vai dizer por você. Então, se você saber todas as qualidades, todos os seus defeitos, o outro, o parente, pode chamar você de qualquer coisa que não vai entrar, porque você sabe quem você é. Então, a autoestima é você saber quem você é, saber os seus defeitos, suas qualidades, estar bem com todos os defeitos, com todo mundo na sala, né? Os defeitos, as qualidades. Agora, quando o outro fala por você, é porque você delegou esse poder a ele sem perceber, né? O processo é todo inconsciente. Você delegou que ele te julgue, que ele nomeie você por você mesma, sabe? Então, cabe aí, se possível, um distanciamento dessa pessoa, desse parente, até você conseguir definir, assim, identificar quem sou eu. Peraí, eu sou assim, já fiz isso, isso, isso de bom, fiz aquela coisa errada também, mas tudo bem. E essa sou eu, sabe? E aí, a partir do momento que eu sei exatamente quem eu sou, o outro pode me chamar de, né, de qualquer palavrão que seja, das coisas mais horrendas, que eu vou, bate e volta. Uhum. A pessoa pode continuar agredindo, mas não vai mais entrar dentro de mim, né? Não vai agredir dentro de mim mais. Muito bom, muito bom. Doutora Miriam Dias também está. Eu quero agradecer, doutora, por fazer parte desse nosso grupo de pessoas que fazem aqui acontecer o Recuperação em Foco. Ela, lá de Poços de Caldas, mas ela sempre engaja aqui, sempre com bastante garra e energia, trazendo possibilidades para a gente aqui. E aqui também deve ser uma conhecida da doutora Vitória, né? Psiquiatria da sua vida. Olha que legal. Por Letícia. Obrigada, Lê. Letícia é brilhante, futura psiquiatra, muito, muito inteligente, muito dedicada. Obrigada, viu, Lê, por estar aqui. Já fica o convite, viu, Letícia? Para que você venha, né? Acesse aí o canal, toque o sininho, faça o seu like, se inscreva no canal e venha fazer parte conosco aqui, né? Quem sabe, doutora Vitória e você discutindo um caso aqui bem interessante, e eu Com intermediando. certeza, Jairo. A gente está com uma leva de pupilos lá muito promissora e a Letícia está no topo aí. Que legal! Parabéns, Letícia, pela escolha da profissão, né? Pela responsabilidade que já é demandada, né? E por fazer parte desse universo aí de pessoas que querem, né, trazer o bem-estar para as outras, né? Seja bem-vindo ao canal. E aí a Marisa fala, doutora Vitória e Jairo, parabéns pelos esclarecimentos. Estamos juntos. Obrigada, gente. Bom, faça as suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez, em nome do Recuperação em Foco, a disponibilidade, a
a transparência e os conteúdos que a doutora traz. Eu que agradeço, Jairo, como, assim, foi só uma pincelada mesmo sobre o tema, eu acho que daria para a gente conversar outras vezes sobre. Codependência é um tema também que eu gosto demais, e a culpa é a tônica principal. Enquanto eu estava preparando um pouco, né, pensando sobre, eu lembrei muito de um livro que eu li faz uns 3 anos, que é um livro que eu aconselho para quem quiser entender um pouco a dinâmica da culpa, que é o Crime e Castigo, é um clássico da literatura russa, do Dostoiévski. A tônica é a culpa, né? Então, o personagem principal, ele entra numa espiral de arrogância, de prepotência, de soberba, para não entrar em contato com a culpa, exatamente, né? Então, é um livro tão profundo que você não consegue escolher um trecho para falar sobre culpa, não tem como, você teria que ler o livro inteiro para entender que o que está nas entrelinhas do sofrimento, daquela angústia, daquela miserabilidade do personagem principal é a culpa. Então, eu, assim, para quem gostar de literatura, de leitura, é um livro que eu recomendo bastante sobre o tema. Obrigada, Vijário, mais uma vez pelo convite e estou à disposição para próximas lives. Com certeza terão, né? Vamos estruturar aqui, bater as nossas agendas. E eu diria que esse nosso assunto de hoje pode ser considerado, doutora, tem um elefante na sala? Sim, sim. E é bem proposital a gente pensar sobre essa questão da culpa, né? E entender que pode ser transformada como responsabilização. E aí a gente começar, não ser ancorado, mas ser instigado, né, para caminhar num processo de evolução. Obrigado novamente a todos, que vocês sejam bem-vindos ao canal, as pessoas que não tiveram acesso antes de hoje, e quem já conhece, continue conosco, sexta-feira tem mais uma live com uma baita de uma convidada também, do mesmo gabarito da doutora Vitória, e aí a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da psicanálise. Parece que o canal está tomando forma, viu? É isso, gente. Fiquem todos com Deus. Doutora, só fica mais um pouquinho para a gente terminar. E um abraço a todos. Até a próxima.